Olá pessoal, na nossa conversa de hoje nós vamos apresentar algumas considerações sobre o uso geral do aplicativo Gênesis, né? Alguns detalhes, particularidades e posteriormente a gente vai fazer aplicações, mas existe uma série de recursos que às vezes o usuário não percebe ou não está a par e nós vamos então estar mostrando para vocês. Vamos carregar um arquivo aqui, então existe essa opção de utilitários, nós vamos poder acrescentar uma apresentação, a apresentação já foi feita em PDF, nós vamos então carregar essa apresentação numa determinada pasta e nós temos aqui Gênesis Utilização. Então nós vamos abrir e a partir de agora o próprio Gênesis possibilita que você tenha acesso a arquivos do tipo PDF, do PowerPoint, e fica mais fácil de trabalhar dentro dessa tela. É um recurso interessante que você pode usar quando estiver, inclusive, dando aula, fazendo a palestra de uso do R, de uso do MATLAB e assim por diante. Então nós temos aí o nosso portal Gênesis, é um aplicativo de análise genéticas e estatística. É um portal porque tem a habilidade de fazer conexões com vários outros aplicativos, tais como o R, o MATLAB, o Selegen, né, e assim por diante. Nós dizemos aqui que o portal tem a finalidade de analisar e interpretar dados, né, gerar metadados, gerar informações e tem a ênfase em estudos biomédico. Então você vai ter aqui de fato alguns procedimentos bastante interessantes quem atua na área de genética. Procedimentos, módulos de biometria, nós vamos ter específicos para estudos de genética, nós temos módulos de genômica para próprio da genética, mapeamento, detecção de QTL, teste de segregação. Nós vamos ter procedimento de diversidade genética, que trabalha com informações fenotípicas, informações moleculares. Nós temos procedimento de genética online, que se destina a ensino e aprendizado de procedimento de genética, genética mendeliana, de bases da hereditariedade e tudo mais. Mas o programa Gênesis vai muito mais do que a parte genética. Nós temos a parte de estatística experimental, que aborda aí um conjunto de procedimentos muito grande em termos de análise de variância, teste comparativo de médias, correlações, regressões e tudo mais. Nós temos um procedimento de análise multivariada, que tem aplicação geral também, não se restringe à área de melhoramento. Não é? Nós temos procedimento de álgebra de matrizes, nós temos procedimento de inteligência computacional, nós temos procedimento de meta-análise, que vão muito além das demandas apresentadas pelas pesquisas em melhoramento genético. Então, apesar de enfatizar ter um diferencial, digamos assim, na área de melhoramento genético, é também de grande aplicação em outras áreas. Pois bem, então nós vamos fazer aqui algumas considerações sobre como fazer o download, as instalações, alguma questão de uso de símbolo decimal. Então, vamos realçar aqui alguns aspectos gerais que vai facilitar a vida do usuário. Vamos começar com a parte de download, né? E a gente convida vocês a participarem dessa comunidade lá no Facebook. Quem tem Facebook, por gentileza, acesse a página Gênesis News e lá você vai ter instruções gerais, né, de como obter o programa Gênesis, né? E existe aqui os sites, as recomendações, e vocês, se tiver dúvida, nessa própria comunidade, você pode estabelecer um diálogo com a nossa equipe. Né? O programa Gênesis, ele é obtido através de um site FTP, isso pode ter algumas restrições, alguns servidores de internet, a área de tecnologia de informação às vezes faz algumas restrições, e nós às vezes até disponibilizamos links ou compartilhamos pasta no Dropbox, mas isso tem que ser feito
a partir de iniciativa do usuário, uma solicitação do usuário. E você então vai poder instalar, e aqueles que já instalaram pode fazer a sua atualização. Então aqueles que já têm o programa Gênesis poderá clicar nesse ícone e então fazer a atualização. Você pode ter um acesso rápido, fazendo aqui, né, clicando se você deseja atualizar o Bioinfo, o Gênesis XE, ou a questão dos arquivos de dados. Então, basta você clicar e ele vai então entrar na internet e já vai buscar a pasta Gênesis XE que você vai gravar em algum local qualquer, descompactar e substituir a sua pasta antiga. É muito simples. Se você quiser acessar o site, você pode também acessar o seu site da forma que você desejar, né? E então você vai estar tendo acesso a essa série de pastas em que interessa a Bioinfo. Para aqueles que ainda não têm o Gênesis, é necessário instalar as ferramentas, as OCX, as DLL, e você então vai ter o aplicativo em si, que é o Gênesis XE, com 571 rotinas executáveis, mais de 1.500 procedimentos biométricos, e você tem também que baixar essa pasta dados zip e descompactar no seu computador, e lá vai ter uma série de arquivos exemplos e principalmente uma série de scripts que vai permitir você fazer a integração do Gênesis com o MATLAB, do Gênesis com o R, do Gênesis com o CLG e assim por diante. Então é uma atividade bastante simples você fazer o download, né? Então você segue esses passos e aquele que já tem o aplicativo Gênesis pode fazer uma atualização. Pois bem, então aqui nós realçamos os arquivos que você deverá baixar, o Bioinfo, o dados e o Gênesis XE, né? O Gênesis XE com o aplicativo em si, dados um conjunto de exemplos e de scripts, e o Bioinfo é instalado uma vez só na vida, né? Uma vez, se você já quiser atualizar, não precisa mexer nesse setup, né? Apenas o Bioinfo setup ele é instalado. O dados e o Gênesis XE ele é copiado para a sua máquina, né? Descompactado e copiado nas pastas C2.dados, na pasta C2.Gênesis XE. Bom, então nós temos aqui uma recomendação de instalação. Você vai no site, se você estiver instalando o aplicativo pela primeira vez, você tem que baixar o Bioinfo. Faça download, descompacte e execute o programa Bioinfo Setup, né? Veja bem, o programa Gênesis ele é construído usando a linguagem Visual Basic, né? Distribuído pela Microsoft. É um programa que já tem 30 anos, que está na comunidade sendo usado, sendo citado, né? E a gente agradece muito a todos pelas críticas e sugestões. Mas isso significa que 30 anos de uso, o Gênesis já passou por uma série de versões da atualização, por exemplo, do Windows. Então existe o OCX, algumas ferramentas. O OCX são ferramentas que você usa, né? Tem uma figura, tem essas caixas, né? Isso tudo são ferramentas já disponíveis para você programar. Mas tem ferramentas que foram utilizadas ou incorporadas no aplicativo há 30 anos atrás. E com o avanço do Windows, muitas vezes você já tem as OCX atualizadas. Então, no momento que você está fazendo, o setup está carregando, instalando o aplicativo Bioinfo, ele vai dar a informação de que a OCX que você quer instalar está desatualizada. E isso vai depender da sua versão do Windows. Então, só basta você clicar naquele botão ignorar e seguir em frente. Não vai ter problema nenhum. Significa que as ferramentas atualizadas servirão também para o Gênesis que você está usando.
E nós estamos oferecendo, se você não tiver a ferramenta, você vai usar a ferramenta que a gente incorporou, e a gente não faz atualização. Incorporou há 10 anos atrás, 15 anos atrás, se funciona bem, ótimo. Se você tiver uma atualizada, melhor ainda. Então você instala o BioInfo. O que você vai enxergar alguma coisa? Não. Você vai saber que lá em C2 ponto, arquivo de programas, vai existir uma pasta BioInfo que ele então instalou uma série de ferramentas para você ter um combo, uma figura, um box. É só para fazer as coisas funcionar. E o Genesis precisa disso. E isso é próprio do Windows. Por isso que o Genesis não funciona, por exemplo, em outro sistema, Linux, porque ele precisa dessas ferramentas. E essas ferramentas são próprias do Windows. Posteriormente, você instala o aplicativo. Né? Você vai instalar o Genesis. Né? Instalar significa apenas copiar para a sua máquina. Nós recomendamos que crie na pasta de C2.genesis.exe. Seria interessante criar lá. Né? Principalmente quando você vai usar o MATLAB, ele vai procurar lá alguns scripts. Né? Então fica mais fácil. E a pasta dados também você vai copiar, né? E vai criar sua pasta C2.dados. Bom, e como é que você vai usar o Genesis? Você vai usar o Genesis clicando, indo lá na primeira vez na pasta, né? A pasta Genesis.exe, vai encontrar o programa Genesis, o aplicativo Genesis, e vai criar um ícone. Né? E pode ou não criar um ícone, por exemplo. Então, eu instalei o Genesis, fui lá na pasta, cliquei. Se você entrar nessa trilha de dados e não tiver um ícone na sua área de trabalho, você pode clicar aqui, ó, cria um ícone, um atalho. Então, ele disse que esse ícone, se você voltar agora na sua tela de trabalho, está lá criado. Bom, então eu instalei o Genesis, tá certo? E vocês que já têm um Genesis, será que esse Genesis que você já tem está atualizado? Será que nós temos muito mais procedimentos? Tem maneira de eu me certificar do quanto eu estou atualizado ou desatualizado? Tem sim, tá certo? Então nós vamos verificar que quando você acabou de instalar, você pode clicar nesse ícone para fazer um diagnóstico do que você tem. Então vai dizer a sua versão, né? A minha versão aqui, 1990, foi criado em 1990, nós estamos no ano 2020, foi disponibilizado 14 atualizações desse ano. Então, essa versão aparece para você, né? Dentro aqui do seu aplicativo. Então, essa versão que você está usando. Né? A atualização aqui está a versão sua. Você tem, ele vai perguntar se você declarou trilha de dados, se ele encontrou essa pasta que a gente pediu para você criar, essa outra pasta de dados, e vai, tá certo? E aqui está dizendo que não detectou R para fins de integração. Né? Então, existe uma falhazinha. Eu deveria ter entrado aqui em trilha de dados e pedido para ele localizar um R, que nesse caso aqui a versão foi 3.62. Então agora sim está localizado. Se eu clicar aqui para fazer o diagnóstico, ele vai dizer que encontrou a versão. Né? Não é porque lá estava instalado, mas eu não tinha encontrado a versão correta. Então ele revela para você se o Genesis foi instalado e como é que está. Veja bem, aqui tem 873 arquivos na pasta. Será que baixaram todos? Será que houve problema na pasta do Genesis.exe? Tem 2.316 na pasta de dados. Será que isso está correto? Bom, nós temos um recurso aqui que é bastante interessante. Aqui você tem uma área que te dá umas informações gerais. Né? Você pode limpar essa área. Né? Então, existem esses quadradinhos que permitem você, por exemplo, escrever alguma coisa. Na hora que você desligar e voltar, vai estar escrito isso. Se você quiser o nosso texto básico, vai ser esse, é o que sempre aparece. Não, mas se você quiser fazer uma agenda para você dentro do Gênesis, esteja à vontade. Você escreve aqui, né, e depois você vai acessar.
E você tem esse terceiro quadradinho, se você passar o mouse aqui, você vai ver para que ele serve, né? Esse aqui serve para limpar, esse aqui serve para notificação padrão, e esse aqui serve para mensagem web. E eu mando uma mensagem para você, certo? Então, ao clicar nesse quadradinho, ele vai dizer para você, inclusive está desatualizado, eu mantenho lá no Facebook essa informação, ela é pega lá na página do Facebook, que a minha versão era 990, 2020, 10. Na verdade é a 14, eu preciso ir lá atualizar. Na minha versão, aqui eu tenho, a pasta que eu tenho, tem 871 arquivos. E a pasta que eu tenho de dados tem 2.305. Então veja que com essa informação, você pode checar se está correto, está dentro do que a gente esperava. Eu tenho aqui 873 arquivos, lá está dizendo que é 871. Às vezes altera mesmo, às vezes a pessoa, né, no uso acrescenta um arquivo, às vezes pode ser uma atualização. Esses números têm que estar próximos. A pasta de dados tem 2.316, aqui está 2.305, algumas vezes acrescenta alguns arquivos de dados, alguns scripts. Então veja que você tem condição de saber se a sua versão do Gênesis está ou não utilizada. Certo? Esse quadradinho que muitas vezes as pessoas acham que é apenas para um enfeite, não tem uso, mas ele é importante para você comparar, conversar com a gente pela internet e saber qual que seria a versão utilizada. Uma pena que nós não colocamos quais foram as mudanças, né? Para você então ter interesse ou não em fazer uma atualização. Mas te dá a ideia daquilo que está atualmente, aquilo que você tem no seu computador. Pois bem, bom, nós temos canais de comunicação, né, para uso do aplicativo Gênesis. Então, existem alguns tutoriais, né, apresentados pelo colega Haroldo. Haroldo foi um ex-aluno da Universidade de Viçosa, né, já é um pesquisador, já atua em outra área, mas enquanto ele esteve aqui em Viçosa, ele se entusiasmou e disponibilizou uma série de tutoriais. Então existe o site dele e que a gente recomenda que você faça uso, né? Uma série de instruções de uso. Então, se você quiser ter acesso, você vai aqui nos tutoriais, né? Se você clicar aqui, você vai acessar lá o canal do YouTube, nesse canal disponibilizado pelo Haroldo. E lá então você vai ter muitos tutoriais, né? Aqui 34, 33, sobre uso de uma série, como fazer análise de variância, correlação entre ambientes. É bastante útil, tem sido muito usado, pessoas que estão se inscrevendo, então faça bom uso desse canal. Existe um outro canal que eu tenho colocado lá, sob minha responsabilidade, aí vai mais do que o programa Gênesis. Existe aqui cursos de inteligência computacional, curso de predição, tem algumas palestras, então eu mantenho esse canal para conversar aí com a comunidade. Então vocês podem perfeitamente fazer uso desses tutoriais, né? Pois bem. Bom, agora nós vamos falar sobre algumas particularidades que às vezes proporcionam erros, né, de análise e você não sabe como solucionar. Então é bom ter esses conhecimentos gerais. Todo programa tem algumas particularidades e algumas questões precisam ser definidas. Bom, o programa Gênesis utiliza o ponto como símbolo decimal. Então, muitas vezes, isso é um erro frequente. O indivíduo não configura o seu computador para usar o ponto como símbolo decimal. E às vezes tem-se alguns erros que às vezes são difíceis do indivíduo perceber, mas que a gente já tem um sintoma típico. Por exemplo, o comum que o usuário diz o seguinte: eu estou fazendo uma análise de componentes principais. A análise deu certo, mas na hora que eu ia gerar o gráfico não aparece para mim. Bom, esse é problema típico de vírgula.
O programa Gênesis usa ponto decimal. Então você vai fazer a sua análise de componentes principais e você senta com os dados. E você, tá certo? Arbitrariamente coloca o ponto, atende à exigência. Todos os dados estão com ponto. Às vezes os números são até números inteiros, nem precisa usar ponto decimal. Então você está despreocupado. Mas ao fazer os componentes principais, por exemplo, você vai em análise de variância, que gera depois médias, ao fazer uma análise, o Gênesis gera subprodutos. Outros arquivos que você vai utilizar. Nesse caso aqui, eu vou gerar os scores dos componentes principais para fazer o gráfico. Como o seu computador não estava configurado para usar o ponto, está configurado para usar vírgula, essa saída, esse subproduto, essa saída intermediária, vai sair com vírgula. E na hora que ele acessar esse arquivo com vírgula, ele gera erro. Não vai sair o gráfico. Então você precisa configurar o seu computador para usar ponto. Não é montar um arquivo, não é simplesmente montar um arquivo com ponto decimal. O computador está configurado. Bom, e como é que eu resolvo esse problema? Você tem aqui soluções e configurações, né? Então vai abrir essa tela aqui. Na hora que abrir essa tela, vai vir esse ícone, veja o símbolo decimal utilizado para o seu computador. Então, se você clicar aqui, ele vai responder, está sendo usado o ponto, portanto, adequado para uso no Gênesis. Bom, se tivesse usado vírgula, ele vai dizer, está usando vírgula, inadequado. Por gentileza, clique no ícone, vai te dar um ícone, e você vai lá nas configurações regionais e vai ter que alterar de vírgula para ponto. Então você vai ter que configurar aqui. Então existe a possibilidade, existe a informação, né, sobre esse erro. Quando nós clicamos aqui no diagnóstico, né, vocês também existe a informação do símbolo decimal que você está usando, né? Então veja que esse diagnóstico já te dá essa informação e você, certamente, isso é tarefa fácil para responder a essa questão. Então, símbolo decimal, ponto. Bom, a trilha de dados é algo importante para você, tá certo? Você recebe duas pastas, Gênesis EXE, que tem o Gênesis, e a pasta dados, que são dados exemplos. Eu, se eu fosse você, deixaria a pasta dados quietinha. E vai criar uma pasta dados sua. Tese, experimento 1, tá certo? Eu sugiro que vocês criem uma pasta simples. Não cria a pasta na subpasta, na subpasta, na subpasta. Às vezes o endereço é quilométrico, né? E fica difícil você achar erro, ver o que está acontecendo. Também não crie pasta na área de trabalho, tá certo? No desktop. Que alguns programas, MATLAB, por exemplo, tem dificuldade de ler, né, esse espaço próprio do Windows. Então cria a pasta simples lá em C2 pontos, né? Meus dados, assim por diante. Como é que você faz isso? O Gênesis tem várias maneiras de acessar a trilha de dados. Tem aqui utilitários, vai ter a opção trilha de dados. Mas a mais fácil é essa aqui, que está escrita aqui, a sua trilha de dados está aqui, né? Então, é onde se encontram seus dados. Se você clicar aqui padrão, vai dar a pasta C2./dados. E os arquivos que você gostaria de ver, tá certo? Os arquivos DAT, o arquivo TXT, qual que você gostaria de ver? Às vezes você tem arquivo XLS, às vezes você tem outros arquivos, fotos. Então você coloca aqui os arquivos, a extensão dos arquivos que você gostaria de ver. Então nós estamos dizendo que é a pasta dados. Aqui nós temos, depois nós vamos ver isso aqui, que é para integração com o PDF, se o Gênesis gerar o arquivo em PDF. Aqui integração com R, integração com o MATLAB. Aqui, se você quiser uma pasta pessoal, né, eu uso isso aqui com meus dados pessoais, agenda e tudo mais. Aqui, se você quiser criar uma pasta. Eu quero criar uma pasta. Basta, eu não tenho essa pasta, mas eu vou criar essa pasta, Gênesis 11 do 11, certo? Clica aqui, OK, né? Se eu for verificar aqui, eu tenho essa pasta já
criada agora, e vou colocar lá meus dados. O próprio Gênesis cria aí uma pasta datada, mas se você quiser colocar o outro nome aqui, ele vai criar para você, sem problema nenhum, mas você tem que definir que está nessa trilha de dados. Pois bem, então, se eu colocar aqui padrão, vai ser interessante. Para que serve isso? Primeiro, para organizar as suas análises. Segundo, se você quiser fazer uma análise qualquer, quando você for no seu procedimento, ele vai perguntar para o seu arquivo de dados. Uma maneira é você vir cá e clicar aqui, dar um clique, 2 cliques, 3 cliques, 4 cliques, 5 cliques, e assim vai até você abrir o seu arquivo de dados. Outra maneira é você vir aqui, se a sua trilha de dados foi definida, todos os arquivos daquela trilha de dados que você definiu já estão previamente carregados. E da extensão que você falou, DAT.txt. Pode ter outros arquivos, mas você que pediu para relacionar somente os DAT.txt. Então eu venho cá e carrego esse arquivo. Então veja que a trilha de dados ela tem que ser declarada. As versões atuais já mostram aqui para você a trilha de dados que você já está trabalhando. Isso é importante, né? E você então organiza bem as suas análises. Então a definição da trilha de dados é a primeira coisa a ser feita. Toda vez que você desligar o computador ou ligar, ele vai voltar naquela trilha que você definiu. Se você quiser ter outras trilhas de dados, ótimo, né? Basta você apontar nessa direção e vai então estabelecer a sua trilha. Pois bem, agora nós temos esses arquivos. Então veja, os arquivos de dados, você tem a sua pasta, né? O seu arquivo de interesse de analisar. Mas muitas vezes existe uma série de procedimentos e você gostaria de ver uma análise, né? E muitas vezes quando dá erro, e vocês às vezes entram em contato, a primeira coisa que eu pergunto é: o meu arquivo exemplo está rodando? Está sendo processado? Se estiver sendo processado, então é problema do Gênesis, é problema do arquivo de dados. Então já resolve os nossos problemas. Então primeiro eu preciso me certificar. Então eu quero fazer, por exemplo, uma análise de variância, né? Experimental, eu quero fazer uma análise de variância em fatorial. Fatorial simples, combina. Bom, como é que eu faria com meus dados? Eu posso ir lá no manual, tá certo? Mas a maneira mais simples é você carregar um exemplo. Tá certo? E esse aqui é um exemplo. Então, esse triângulo, mesmo que você tenha definido outra pasta, ele vai procurar na pasta C2.dados. Lá que estão os meus arquivos exemplo, e eu te ofereço o plano 2.dat. O que é o plano 2.dat? Existe, o Gênesis tem uma dinâmica muito boa para acessar o arquivo. Toda essa vez que você encontrar uma palavra que tem esse sinalzinho de maior, duplo, aqui simulando aqui uma seta, você pode clicar. Então esse aqui, ele vai dar um acesso a essa tela bastante rica e você pode inclusive abrir o seu arquivo. Tem 3 colunas e mais 2 colunas aqui. Então existe uma coluna que vai de 1 até 6, uma coluna que vai de 1 a 8, uma coluna que vai de 1 até 6. Bom, aí você olha esse arquivo e verifica na declaração de parâmetro para esse arquivo que a primeira, ele pergunta sobre o número de variáveis, são 2. Ele pergunta primeiro o número de ambientes. Você perguntou primeiro o número de ambientes, a primeira coluna corresponde ao número de ambientes. Se ele perguntou em segundo lugar o número de genótipo, a segunda coluna é o número de genótipo. Se ele perguntou em terceiro lugar o número de repetições, então a terceira coluna é o número de repetições. Então, para você fazer uma análise de variância num fatorial A por B, você tem que ter a coluna do ambiente, a coluna do genótipo e a coluna de repetição nessa ordem. Então, essa é a dinâmica. É muito simples, né? A gente às vezes quer, mas eu colocar genótipo, a primeira coluna é genótipo e ambiente. Vai lá no procedimento, roda um exemplozinho, verifica lá como é que o Gênesis está perguntando. Então, não precisa de um manual para saber. Você vai lá, e está perguntando nessa ordem, está resolvido o seu problema. Então, veja que nós temos esses arquivos de dados, eles podem ser e devem ser acessados, e então
você pode conhecer, visualizar o seu conjunto de dados e, principalmente, você pode checar esse arquivo de dados, que é o assunto que nós vamos tratar agora, né? Então, veja, arquivo de dados, você acessar esse arquivo de dados é bem simples. Você chamaria aqui na sua pasta ou ver o nosso arquivo exemplo. Então, vamos aqui ver o análise de variância em blocos do acaso, sem parcela perdida. Vou rodar, mas vou rodar o conjunto de dados do Gênesis. É o plano 1.dat. Aqui, as informações que ele me pede são as variáveis, genótipo e bloco. Já é indicativo que a primeira coluna é genótipo, isso aqui é bloco, né? Tem 10 e 3. Então eu quero ver esse arquivo de dados. Então, estou vendo esse arquivo de dados. Ele diz aqui qual que é o arquivo. Então essa tela aqui é muito importante. A maioria dos erros são resolvidos aqui. Então está aqui o nome do arquivo. Muita gente já começa errando com o nome do arquivo. Tá certo? Se você der o nome de arquivo com espaço em branco, C2.ano, Viçosa, Minas Gerais, tracinho, tá certo? O espaço em branco, isso já compromete a análise e ele já avisa, ó, você está com espaço em branco no nome ou na pasta. Isso vai te dar um problema. Aqui te diz aqui o número de colunas e o número de linhas do seu arquivo. Bom, você tem que ter consciência do seu arquivo de dados. Esse arquivo era a avaliação de 10 genótipos em 3 repetições. Então, certamente coincide com a minha expectativa de ter 30 linhas. O número de colunas, tem a coluna de genótipo e de repetição. E tinha 5 variáveis, então está correto. Tá certo? Então tem 7 colunas. Perfeito. Se a gente for ver aqui, a gente vai ver aqui máximo e mínimo da coluna 1, que é genótipo, variando de 1 até 10. Tá certo? Máximo e mínimo da segunda coluna, que é a coluna de repetição, de 1 até 3. Essas aqui são as minhas variáveis, tá certo? E eu vou observar aqui o máximo e mínimo. Às vezes eu digitei o número errado, tem um valor absurdo aqui. Então, uma variância estratosférica aqui. Então, veja, existia erro de digitação. Ele pergunta e checa para você se o arquivo tem linha em branco. Isso é muito comum, tá certo? No seu arquivo, você deixar no final linhas em branco. Principalmente quando você passa aqui do Excel para o bloco de notas, então muitas vezes deixa-se linha em branco. Isso provoca problema. Se tem célula em branco, né? Se tem valor perdido, você deixou aqui em branco. Não pode. Cada linha tem que ter 7 informações. Então, se tem dado perdido, você preenche lá com -9, -99, alguma coisa. Tem presença de alfanumérico? O Gênesis não admite, não tem cabeçalho. Você não coloca aqui tratamento, repetição, x1, altura, progressão. Não pode ter alfanumérico. Tem número negativo? Pode ter. Eu só te informo que às vezes você deixou um negativo lá que não fazia sentido, mas eu te informo. Se tiver e for normal, tudo bem. Você ignora essa informação. Se tem presença de vírgula, você já viu que o Gênesis não roda nada com presença de vírgula. Se tiver uma vírgula, por que dá erro? A vírgula no Gênesis é sinônimo de espaço em branco. Então esse número 249,75, não, ele vai entender que é o número 249 e o número 75. E aí ele vai entender que essa linha, ao invés de ter 7 informações, ele vai dizer que tem 1, 2, 8 informações, você gerou uma a mais. Então ele não vai saber. Se tem tabulação, quando você digita os números e passa e segue uma tabulação, não existe para o programa Gênesis espaço em branco, existe tabulação. Então ele vai ler como esse número aqui fosse tudo emendado. Ele ignora a tabulação e lê, em vez de ser 3 informações, ele vai ler uma só. Então você não pode deixar tabulação. Isso é muito comum quando se passa do Excel para o bloco de nota. Então basta clicar aqui, se ele detectar problema, clicar sobre a palavra e ele vai te apresentar um ícone e vai dizer para você, olha, clica nesse ícone aí que eu resolvo. Então é como se ele entrasse no bloco de nota e mandasse substituir a tabulação, né,
por um ou dois espaços em branco. Então isso é importante. Né? Aqui, volta a dizer se está usando o símbolo decimal, você está usando ponto, não tem problema, o computador está adequado, é configurado adequadamente. Então veja que é um conjunto de informações importante para você não ter problema em análise de dados. Então toda vez que tem problema, eu peço ao usuário que me passe essas informações, se ele está atento ou não. Existe algum outro tipo de erro que às vezes a pessoa não percebe. Ele tem 10 tratamentos e digitou o tratamento 4 duas vezes. Se tem 10 tratamentos e 3 repetições, se você pedir para plotar a primeira variável que é tratamento, ela tem que o tratamento 1, 2, 3 tem que estar representado 3 vezes, com a mesma frequência. Então é interessante você ver isso. Se você pedir para plotar a segunda coluna, que é a repetição, tem que estar representado todos eles com a mesma ocorrência. Certo? 10 vezes a repetição 1, repetição, então não existe desbalanceamento, erro de digitação. Se você for plotar a variável 3, que aí é a variável contínua, também ele vai te dar um gráfico. Certo? Ou seja, se tem uma distribuição normal, por exemplo, a gente espera que em torno da média, mais ou menos um desvio padrão, engloba aqui 68% dos seus dados. Então estaria concentrado aqui, se tiver dados discrepantes, você começa a desconfiar. Então você dá uma olhada, você tem que namorar os seus dados. Antes de processar os seus dados, você tem que certificar que seu arquivo foi bem estabelecido, ser coerente, se houve erro, não houve erro. Esse recurso é muito interessante dentro do aplicativo Gênesis e se você souber usar, você vai resolver os seus problemas. Algumas vezes as pessoas apressadamente querem colocar aqui os seus dados, clicar no botãozinho e então seguir com a sua análise. Então veja, eu tenho um arquivo e eu vou fazer análise. Bom, o Gênesis pede que você faça a declaração de parâmetros. Quantas variáveis tem, quantos genótipos e quantas repetições. Certo? Você, que é dono dos dados, sabe que existe 5 variáveis. Você sabe que existe 10 genótipos e 3 repetições. Você poderia preencher aqui 5, 10 e 3. Mas não faça isso. Peça o Gênesis que leia para você. Ele vai responder, tem 5. Atende a sua expectativa, sim, correto. Tem 10, correto. Tem 3, correto. Está correto? Tá. Se o Gênesis falar que tem 4, mas eu tenho 3, então não adianta, você vai ter que olhar o dado, há um erro, certo? Então, quanto mais rápido você admitir que existe um erro, se o programa está vendo diferente, é porque ele está enxergando algo que você não está vendo. Então, por que é 4? Porque você digitou 1, 2, 3, 4. Tem lá infelizmente você cometeu um erro e ele achou aquele arquivo máximo. Então veja, se você pedir para o Gênesis enxergar para você, você vai estar tranquilo. Ele enxergou exatamente aquilo que eu gostaria que enxergasse. Alguns procedimentos trazem inclusive gráficos para você ver aqui, se você quiser marcar as repetições. Então você tem aqui a variável, tá certo? A variável x1, a variável x2, aqui são os dados da repetição 1, da repetição 2, da repetição 3. Aqui são os vários genótipos, para você exatamente ter uma visão dos seus dados, tá certo? Olhar os seus dados e tentar cercar alguns dos equívocos. Então veja, antes de processar os dados, tem-se uma etapa importante. A etapa de que você realmente está consciente de que os dados foram fornecidos de forma apropriada e que o programa do computador, tá certo, está lendo de forma apropriada. Ele te faz um diagnóstico completo desse conjunto de dados. Se você tiver ainda problema, você vai entrar aqui, existe outra maneira de fazer a leitura linha a linha, tá certo? Tem uma série de recursos aqui que você então vai contar. Então, veja que o programa Gênesis permite isso. Existe aqui uma informação geral que você tem que estar atento de erro de arquivo de dados. Esse aqui é um arquivo de dados errado, certo? Então veja, nós não podemos colocar cabeçalho. Não existe alfanumérico no arquivo. Então você errou. Segundo erro,
eu percebo que você usou vírgula, 1,5, 2, e isso não pode, está errado. Eu percebo que tem linhas em branco. Às vezes você deixou a linha em branco, que é fácil de ser visto, mas às vezes a linha em branco fica no final do arquivo. Então você tem que clicar o mouse aqui, dar um del e eliminar linhas em branco. Você tem células em branco para valor perdido. Aqui perdeu o número, você deixou em branco. É bom, ele tinha que ler 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Aqui ele está lendo 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Isso não vai processar dados. Bom, você está usando o alfanumérico para descrever variáveis e não só cabeçalho, mas variáveis. Tratamento, você não vai colocar tratamento T1, T2, tem que colocar tratamento 1, 2, 3, 4. E os descritores devem ser descritos de 1 até N. Você não pode usar ano 2012, 2013. Você tem que usar ano 1, 2, 3, 4. Você tem que saber que o ano 1 é 2012, ano 2, 2013, assim por diante. Então, esse arquivo estaria errado, esse arquivo aqui estaria correto. Né? Um outro problema que nós não realçamos aqui é o problema da tabulação. Né? É um espaço entre uma coluna e outra, não pode ser estabelecida por tabulação, tem que ser estabelecido por espaço em branco. O Gênesis revela e corrige isso para você. Né? Então veja que em termos de dados, você, antes de clicar em processar, nós te oferecemos uma série de recursos. Primeiro, a declaração dinâmica. Você não precisa colocar valor perdido. Muitas vezes você precisa, né? Às vezes o programa não sabe qual que é o grau de verdade. Às vezes você tem que ser claro naquilo que você quer. Eu quero selecionar quantos indivíduos? Quero selecionar 10. O programa não sabe quanto que é uma informação daquele momento. Mas você tem a maneira daquelas informações estáticas pedir o Gênesis para colaborar. Você tem conjunto de dados exemplos para rodar sua análise. Você tem acesso rápido a qualquer arquivo de dados. Qualquer arquivo de dados, seja ele que acabou de ser gerado, basta você ter esse símbolo, dessa setazinha, você clica na palavra, você vai acessar o seu conjunto de dados, seja ele no Excel, no Word, em qualquer que seja o recurso desejado. Então você tem um arquivo de dados aqui, lixo.dat, por exemplo, não sei o que é isso, né? Você pode clicar aqui e você vai acessar no bloco de notas. Se você quiser acessar esse conjunto de dados no Word, você vai ter, ele vai chamar o Word e vai acessar o dado para você. Bom, se você quiser acessar esse conjunto de dados pelo Excel, da mesma forma, você vai acessar pelo Excel. Por isso que o Gênesis chama portal, porque ele conversa facilmente com outros aplicativos. Se você quiser acessar com o próprio Gênesis, tem aqui alguns recursos interessantes no editor do Gênesis. Então você pode acessar e isso, está disponível em todas as telas. Isso aqui está na tela principal, mas está disponível em todas as telas. Se fosse uma figura, você acessaria pelo pad. Né? Então é importante que você faça dessa forma. Então esses erros de processamento podem existir e você então pode verificar aqui. Existe quando acontece um erro, ele revela esse erro e você pode ter acesso aos códigos de erros. Então, o que é erro número 53? Arquivo não encontrado, ou trilha de dados que não foi adequadamente definida. Então, ele vai te dar um código de erro e você vem cá, nesse glossário aqui, digamos aqui, e você então vai consultar informações sobre o erro de execução. Né? Então, essa é a maneira de você resolver o seu problema. Então, havendo um erro, o que você tem que fazer? Então, você pode descobrir qual que é o erro, você pode falar com a gente, vai na comunidade de Facebook, e comenta com a gente o tipo de erro, a gente responde, tenta responder o mais rápido possível. Você já tem umas perguntas mais frequentes, às vezes tem algumas questões aqui que já foi levantada, trilha de dados e tudo mais, então você já tem algumas respostas. Bom, e eu faço aqui uma brincadeira,
que se você realmente não resolveu o seu problema, está com cabeça quente, mesmo nessa situação, o programa Gênesis, ele oferece para você uma solução. Né? Tem a solução para solucionar mesmo. Se nada na sua vida foi resolvido, eu vou, né, contar aqui um segredo para vocês. Você digita aqui CDC, né, é homenagem aí né, que eu fiz a mim, meu Cosmo Damião Cruz, só lembrar disso, CDC. E eu então, quando eu não tinha solução para o problema, eu me desestressava clicando na palavra OK. E aí então eu brincava de destruir o aplicativo. Eu acho que é o único aplicativo no mundo que permite ao usuário manifestar o seu estresse, o seu ódio. Né? Então, dessa forma, você pode usar também aqui clicando nesse botão do mouse, você pode alterar. Depois, só clicar em ESC, não se preocupa não. Então, novamente, você clica aqui em CDC, clica OK, aparece esse martelinho para você brincar. Né? É apenas uma brincadeira, mas para dizer para você que não se preocupa, a solução virá, mas se você estiver ainda ansioso, recomenda-se então descontar no computador, evitando aí que você tenha a raiva em relação aos autores, ao autor do aplicativo. Pois bem, o programa Gênesis, ele adquire então o nome de portal exatamente por essas integrações, né? Então, se eu for fazer uma análise aqui, uma análise multivariada de componentes principais, vou carregar aqui um arquivo exemplo, vou declarar aqui os parâmetros, tem 5 variáveis, gostaria de padronizar, e vou processar. Né? Então tem aqui uma saída. Essa saída, ela pode ser colocada, exportada para o Word. Então, aqui eu tenho a mesma saída de componentes principais lá no Word, e você então tem um cabeçalho, a data, você pode destacar alguma coisa, né? Trabalhar com o Word como você normalmente trabalha. Muitas vezes eu quero, para montar uma tese, um artigo, eu quero essa informação. Né? Então eu posso exportar isso aqui para o Excel. E fica fácil copiar essa tabela para um outro, o meu artigo, um outro editor e tudo mais. Se eu quiser de fato só essa tabela, né? Então veja que é possível você eliminar todas as informações e mandar para o Word, mas sob a forma de tabela. Com, por exemplo, 2 casas decimais, até por questão de estética, você tem esse mesmo conjunto de dados, mas na forma de tabela. Né? Então você tem aqui uma tabela que você fez, está pronta para colocar no seu artigo. Então veja que é bastante interessante esses recursos do portal, né? De sair de um aplicativo para o outro. Se você quiser fazer gráficos, então você tem esse gráfico aqui, né? Com a série de recursos, identificar ponto, mas se você quiser alterar alguma coisa, você pode exportar lá para o Paint, né? E lá você pode complementar facilmente, né? Incluindo alguma coisa, e assim vai. É fácil conversar de um programa para outro. Se você quiser refazer esse gráfico, você exporta para o Excel, certo? Essas informações dos scores estaria lá no Excel. Então, não é estático, está exportando esses dados, inclusive é possível você alterar essa informação. Né? Por exemplo, eu altero esse número, o meu gráfico ele é alterado, esse ponto aqui ficou totalmente diferente. Né? Esse ponto aqui eu vou colocar agora 0. Beleza. Alterar, e eu altero esse gráfico. Então, é exportar e fazer o gráfico de uma forma dinâmica. Isso pode ser bastante interessante e é um recurso que o aplicativo Gênesis tem e que é um diferencial. Né? Então, essas interações, elas são importantes com Excel, com Paint,
né? E temos as integrações com R e com o MATLAB, né? Então nós não vamos detalhar aqui agora, mas você tem que, para fazer a integração, você tem que ter esses aplicativos instalados. Então você vai em trilha de dados, você instalou o R, instalou o MATLAB, né? Isso aí é de responsabilidade do usuário. O R é um programa gratuito, livre, você vai na internet e grava. Você pode ter várias versões. O MATLAB é um programa pago, então você que tem que adquirir esse programa na hora que você instala o Gênesis, não tem nem o MATLAB nem o R. Mas uma vez que ele foi instalado, você tem que dizer para o Gênesis qual a versão e o local que você instalou. Mesmo que você receba, mesmo que isso aqui esteja preenchido, é porque sai da minha máquina preenchido. Então você tem que perguntar onde é que está. Então às vezes ele encontra mais de uma versão. Então, você tem que colocar aqui o R-Script. Essa aqui é a versão 3.6.2. E o MATLAB também. Você coloca aqui um ponto de interrogação, ele vai achar. Então ele sabe onde é que esses aplicativos estão instalados. E aí você vai fazer uma análise, né? Por exemplo, uma análise não paramétrica. Toda vez que tiver esse símbolo R, significa que haverá uma conexão com R. Toda vez que tiver o símbolo M, significa que a partir daqui são conexões com o MATLAB. Toda vez que você tiver S, significa Selegen. Essas informações estão disponíveis aqui, ó, integração R, programa R, M, MATLAB, Selegen. E se você quiser acionar o Google, vai ter um íconezinho G. Então, digamos que você queira usar um aplicativo do R, uma análise não paramétrica, teste Freedom. Então, você vai ter o arquivo de dados, você vai declarar os parâmetros, tem 3 variáveis, e vou rodar no R. Bom, você entende de R? Se você não entender, não tem problema. Você vai clicar, virar essa tela preta, significa que o Gênesis está acionando o R nos bastidores. E volta. Abriu, processou e voltou. E aí, ele tem aqui nos resultados, um resultado do teste Friedman, que você fez agora, a data agora, você acabou de fazer agora, e aqui o resultado. Então, você precisou do R? Não. Precisou instalar, mas precisou programar no R? Não. Mas se você é programador, como é que isso foi feito? Eu te dou aqui o script, eu permito você ver o script, alterar, mudar, fazer qualquer coisa. Esse é o script que eu estou usando. Faça bom uso dele. Então isso é muito interessante, né? Essa integração, por exemplo, vamos ver aqui, coordenadas principais, né? Então, vou fazer uma análise de coordenadas principais. Vou chamar um arquivo, essa análise é feita no R, ela tem uma dependência, não vou discutir aqui daqui a pouco, então eu vou processar os dados, né? Processar os dados lá no R. Vai chamar os aplicativos e vai ter aqui a minha saída de coordenadas principais, né? A saída está aqui. Vai ter um gráfico, como esse gráfico é em PDF, ele vai chamar um aplicativo que consiga ler em PDF. Aqui é o seu gráfico. Agora vamos supor, então, veja que é uma integração interessante do Gênesis em relação ao R. Mas vamos supor que eu não tenha gostado desse gráfico. O gráfico é feito com esses scores. Eu quero fazer esse gráfico, o Gênesis chamou o R devolveu o resultado, e esse resultado eu vou fazer aqui um gráfico no próprio Gênesis. Tá certo? Vou fazer aqui no Gênesis. Posso fazer uma análise gráfica 3D no Gênesis, né? Então eu vou aqui fazer esse gráfico aqui, que veio, essa informação veio do R e retornou para o Gênesis. Posso ter esse gráfico agora, que está sendo feito pelo Gênesis, eu posso mandar lá para o Paint. Então, eu fui para o R, tive o resultado, voltei para o Gênesis, e do Gênesis eu estou colocando para o Paint. Se eu quiser, eu posso jogar agora esse gráfico para o Excel.
Então, veja que esse gráfico está agora desenhado no Excel. Então, esse mesmo procedimento, ele está transitando em vários aplicativos, seja o Paint, seja o Excel, seja o próprio Gênesis, seja o R, e assim vai. Então, você tem que ter o Gênesis definido, o R definido lá na trilha de dados, e ele informa aqui que às vezes precisa de algum pacote, uma dependência. Nesse caso aqui, o pacote vegano. Você pode clicar aqui e ele vai, né, chamar esse outro aplicativo, que você vai selecionar o vegan, e se eu clicar aqui, ele instala, certo? Às vezes instala, mas depende da internet, a internet pode estar funcionando, não pode estar funcionando, às vezes não dá certo, né? Então, para você ter segurança, você tem o comando que instala o vegan, você dá Ctrl C, abre o R, e aqui digita, e dá Enter. Então, eu vou instalar, ele vai, se a minha internet estiver funcionando, ele vai abrir e vai dizer sim, olha, o vegan foi instalado com sucesso. Então, você está certo, é o próprio R que instalou aquele pacote para você, está correto dentro da versão do R que eu estou usando. Esse R aqui é a versão, se tiver várias versões, é aquela que você está usando e declarando lá na trilha de dados. Então, é fácil de fazer a integração, né? E, por fim, nós vamos destacar que o Gênesis conta com uma série de recursos online, uma série de utilitários online. Então, veja que são utilitários que você não precisa fazer uso de arquivos de dados. Então, uma calculadora bastante interessante, porque ela trabalha com hipertexto, certo? Então, você pode ter uma expressão aqui complexa, 3 mais 4 vezes 32, tudo dividido por isso aqui, você vem cá e faz as operações. É uma calculadora bastante interessante com uma série de recursos. Se você digitar aqui uma série de números, então você vai ter aqui, né, essas informações sobre média, sobre variância, sobre desvio padrão e tudo mais. Aqui nós temos um recurso para estimar a correlação. Você digita seus dados, ou pode gerar os seus dados aqui, ele calcula a correlação. Online, se você aumentar aqui os dados, tá certo? Você vai alterando essas correlações. Em termos de resultado, vai clicando no resultado e vai alterando. Se você aumentar algum ponto aqui, ó, você vai alterando pontos nesse eixo aqui, essa correlação, ela está valendo 0,17, a correlação fraca. Mas se eu aumentar, povoar o primeiro e esse primeiro quadrante e o terceiro quadrante, a gente vai verificando que esses dados são dados de alta correlação. Maneira de você entender correlação, calcular, entender correlação. Aqui existem as suas estatísticas. Você pode digitar aqui alguns números e você clica na palavra precedida por essa seta, processar. Você só colocou a variável x, são 3 números, tem a soma, a variância e assim por diante. Se você tivesse colocado a variável y, ao clicar em processar, você teria a informação de x e y, e na análise de regressão, por exemplo, de x e y, uma correlação, algo bem rápido para você ter uma informação simples e rápida. Aqui faz operações matriciais, pode entrar com médias, com matrizes, aí dá estatísticas por linha, estatística por coluna, as médias das linhas, as médias das colunas, né? Aqui os máximos, os mínimos, são operações rápidas para você conhecer seu conjunto de dados. Existe um aplicativo bastante interessante, que gastaria aí, eu sugiro vocês investir, é o Gênesis Calc. Ele permite gerar informações, excluir colunas, recodificar, permutar, então é bastante amplo. E alguns gráficos, né? Você pode ter um conjunto de dados e fazer gráfico. Aqui você escolhe a coluna, aquela coluna 3, a coluna 4, a coluna 5 para Z. Se for contínuo, você clica e você vai ter o gráfico de XY. Se você quiser, né, XYZ, você vai ter, se fosse discreto,
Você vai colocar aqui a coluna 1 para x discreto. Você pode ter um gráfico aqui da ocorrência de x. Se você quer um gráfico 3D, envolvendo aquelas colunas, você tem esse gráfico 3D dessa forma. Eu vou colocar aqui a variável 3, vai ter informações de 3 variáveis contínuas. Né? Então, existem vários gráficos que você pode fazer rotação, né? Então isso é bastante interessante. Pois bem, então são as análises possíveis de ser realizadas e você pode então utilizar da melhor maneira possível. Bom, então nós deixamos essa mensagem, que o programa Gênesis é um programa de análise de estatísticas biométricas, mas ele tem uma série de outros recursos que vão além de fazer a análise de variância, o teste média, certo? E você pode perfeitamente fazer bom uso. Ele tenta ir um pouco além do que normalmente o usuário pede, né? Ele permite você conhecer os dados, visualizar os seus dados, ter recursos gráficos. Então, dessa forma, a gente tenta proporcionar um produto que possa satisfazer a sua necessidade de análise, de conhecer dados, de visualizar dados. Bom, por hora é só. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Lembre-se gostaria de convidar vocês a participar do nosso canal lá no YouTube, denominado de Gênesis News. E a gente fica grato aí pela participação de todos. Muito obrigado.